programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento IG Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre panorama econômico, tributário e legal pós-pandemia. Nossos convidados, Rodrigo Vardeiros Massaioli, especialista em Direito Empresarial e Tributário, e Horácio Proll Medeiros, diretor da OCB Condomínios e presidente da Ciabens. Muito obrigado pelas presenças. Rodrigo e Horácio, qual a visão de vocês para o atual cenário econômico e como devem ser os efeitos que o coronavírus trará para o nosso país e nossa região? Ô Roberto, obrigado antes de tudo pelo convite, um prazer estar aqui com você, com o Horácio, que é um amigo de longa data, amizade de família aí de bastante tempo. Eu acredito piamente que o coronavírus vai ser um divisor de águas, né? A economia vai começar a se portar de uma maneira diferente, nós vamos começar a aprender uma nova forma de vivenciar. Nós temos hoje vários exemplos com relação a isso, vemos, por exemplo, a questão das compras virtuais na internet, né? Alguns sites de venda de produtos sendo muito movimentados, enquanto o comércio fisicamente no dia a dia sente uma dificuldade muito grande. E a economia nesse aspecto gera o quê? Uma novidade de novos meios de fomentação da economia. A questão da comunicação, da tecnologia virtual, a questão do marketing virtual e o comportamento também no relacionamento humano, como as pessoas vão começar a lidar no comércio no dia a dia, como elas vão começar a negociar. Hoje, a negociação, por conta da pandemia, tem sido altamente estimulada, é uma necessidade vigente. E o outro aspecto vem também na questão pública, né? Como o poder público vai começar a interagir, vai começar a se comportar, como ele vai regrar as situações, ele vai beneficiar o cidadão, o seu eleitor, de que forma, como ele vai fomentar a economia nesse cenário, né? Ainda tem o cenário mundial, que aí é outra história também, porque o mundo está se reaprendendo diante da pandemia. Muito bom, Horácio. Barroso, prazer enorme estar aqui novamente, ainda mais na companhia do meu amigo Rodrigo, meu colega advogado, Rodrigo Massaioli. Realmente, como o Rodrigo já falou, é um divisor de águas essa pandemia que foi declarada, o coronavírus, e isso vai afetar, obviamente, todos os segmentos, inclusive o segmento da economia. O mundo e o Brasil já vinha caminhando para uma situação mais virtual, né? Os negócios virtuais estavam acontecendo, mas com a pandemia tudo foi acelerado. Todos os processos foram acelerados, né? O Rodrigo já citou alguns, mas eu posso falar, por exemplo, e estava até comentando agora há pouco com ele, de cursos virtuais onde você não precisa estar, o professor dá aula da casa dele, e são cursos de qualidade, onde há uma outra forma de ensinar. Nós temos também, como ele já citou, o comércio eletrônico que já vinha num crescente, então agora deu uma potencializada. Os deliveries aumentaram violentamente, né? Então, enquanto não houver uma solução para o vírus, esse contato pessoal, esse distanciamento pessoal vai ficar necessário e vai ser transformador. Então, a economia vai na sequência igual. Mas, como a gente tem falado, as pessoas vão se reinventar, Barroso. Tem que se reinventar, elas vão ter que criar, né? Como eu sempre falo, não tem crise, tem criação nova. Tem que se reinventar, se adequar a essa nova realidade. E a economia não vai ser diferente. Mas eu tenho a impressão que a gente sempre fala, tudo passa, isso vai passar, as pessoas vão se modernizar, vão se adequar a esse momento e vão seguir adiante. Rodrigo, que ações de caráter tributário os governos federais, estaduais, municipais poderiam adotar para socorrer as empresas nesse tempo de crise?
Olha, Roberto, aí é um assunto bem delicado, eu tenho sido um crítico muito grande. Excepcionado o governo federal, que deu algum subsídio e algum alento, principalmente nas empresas do Simples, o governo estadual e o municipal estão passando vergonha aí com relação a estimular a economia e ajudar o contribuinte a desempenhar a sua atividade comercial, sua atividade econômica nesse momento. Veja, aqui na cidade de Santos nós não vemos um único incentivo tributário, um único incentivo fiscal a ser feito com relação à população santista. Como você vai dar um choque numa gestão econômica aqui na Baixada, começa pelo poder público auxiliando. E a Prefeitura de Santos, infelizmente, nada aí, quase fazendo água, quase se afogando. Dou exemplos práticos no que poderia ser feito. Uma isenção relativa ao ISS, o IPTU, um desconto de 20% a 30%, tal qual tem feito a Prefeitura de Porto Alegre, de Maceió, que nós já temos conhecimento, as prefeituras de capitais. Só um parênteses, antes de você perder o raciocínio, imagine uma construtora que tem lá 50, 60 unidades no prédio, imagine o que representaria isso de desconto tributário para uma empresa que está pagando IPTUs há anos. Há anos. E aí vem aquela discussão, né, de muitas decisões na Justiça, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo já pacificou que não está permitindo a postergação e o não pagamento de tributos. Tá? Isso é pacífico, tanto na esfera municipal como estadual. Todas as câmaras têm esse aliado. São casos pontuais específicos que são concedidas liminares nesse sentido. Então, se você não consegue estimular a geração da receita e alguns tributos são ligados diretamente à receita, por exemplo, o ISS, fica difícil o empresário estimular a atividade. Na área da construção, por exemplo, nós temos a outorga onerosa, que é um instrumento diferente, né, que para o telespectador que talvez não conheça, é um mecanismo em que a construtora pode construir até um determinado nível, mas ela pode agregar um extra na sua construção, desde que haja uma contrapartida ao governo municipal e atendendo os requisitos. Ok. Neste momento de pandemia, o que precisa? A construtora ela precisa estimular, ela precisa ter coragem, ela precisa ter ânimo e estímulo para poder construir, para tentar gerar empregos, gerar receita e, consequentemente, gerar mais tributos. Mas para isso aconteça, no começo dessa cadeia, a prefeitura precisa conceder ou um parcelamento ou um desconto efetivo para o consultor para que ele se sinta estimulado a fazer um empreendimento com o exercício da outorga onerosa. Enquanto isso não acontecer, nós vamos engatinhando aqui, talvez, e repito, parcelamento refis não é estímulo tributário para ajudar o empresário a se recuperar. Outra ideia também, fica a dica aqui para o prefeito, por exemplo, ITBI. Você vai comprar um terreno hoje, vamos dar um exemplo, 10 milhões de reais. O terreno em Santos, os valores estão bem altos. Você paga 200 mil de ITBI. Por que não isentar esse valor, contanto que o construtor se comprometa a executar a obra no período de 1 ano, 2, de iniciar a obra? Porque é emprego na veia, né? Construção civil, emprego na veia. Então, ele facilitaria o início da obra. Se juntar a outorga onerosa com o ITBI, já seria um grande alívio para o início de uma obra, né? Horácio, antes do nosso intervalo, no segmento da administração, vamos falar um pouquinho de administração, de condomínios. Quais as principais dificuldades vividas durante esse período de pandemia? Houve um aumento na inadimplência, não foi tanto quanto a gente imaginava. Houve um aumento, nós estávamos numa faixa de 8% a 10%, essa faixa foi para 12% a 15%, dependendo de alguns condomínios, então não foi. Por quê? Santos tem uma característica de ser terra de aposentados. 60% das pessoas que são aposentadas e não deixaram de receber seus proventos da aposentadoria e com isso conseguem pagar. É uma cidade verticalizada onde a maioria desses aposentados moram em condomínios. Então, nesse aspecto não houve problema. Houve problemas no aspecto de utilização, principalmente nesses condomínios mais modernos, das áreas comuns. Aí fica a critério do síndico. Agora já saiu um decreto do prefeito já legislando como isso deve funcionar, quais as seguranças que devem tomar. A outra situação são as assembleias, né? Saiu agora uma lei assinada pelo presidente Bolsonaro, onde ele determina que em casos urgentes, até aliás tem um artigo muito bom na tribuna do último sábado do nosso colega, irmão do Rodrigo, Dr. Marcelo Massaioli, falando que essas assembleias virtuais devem ser feitas somente se forem de caráter emergenciais, uma coisa muito emergente. Por quê? Porque você tem que dar garantia, não só a administradora como o condomínio, que todos possam participar. Porque um que não possa participar, se der um assunto polêmico, pode alegar nulidade e você perdeu todo aquele trabalho. Então tem que tomar muito cuidado. As presenciais, até o decreto municipal,
dia 14 de junho, estavam podendo fazer desde que você tomasse os cuidados. Agora não pode. Lá está expressamente que não pode mais se realizar. No problema de economia, que nós estamos falando de economia, pelo menos na minha administradora e nos administradores, que eu sou presidente do sindicato, a gente faz uma reunião uma vez por mês, parece que não estão sentindo muito, mas talvez até pela característica da nossa cidade. Então é isso que está acontecendo com os condomínios. Só para ir para o intervalo, eleição de síndico, Assembleia Virtual, por exemplo, é necessário fazer? Pode prorrogar automaticamente? Não, por essa lei que o presidente Bolsonaro assinou, os mandatos síndicos ficam prorrogados automaticamente até 30 de outubro e os bancos são obrigados a aceitar. Aliás, tem decisões favoráveis até nesse sentido. Então, não é obrigado. Agora, tem prédios que estão querendo fazer. Por exemplo, nós vamos fazer uma agora na sexta-feira, mas é um prédio de 6 pessoas e vão fazer através até do WhatsApp. Então, vai ser feito, os 6 vão participar, então não há problema. Agora, você pega um condomínio de 250 unidades, como é que você dá garantia que os 250 vão participar efetivamente da eleição? Tem outro condomínio aqui que tem 80 unidades que querem destituir o síndico. Não tem como um assunto tão polêmico fazer virtualmente a destituição de um síndico. O síndico não participa, já está anulada essa Assembleia. Então, tem que tomar os cuidados. Agora, claro, pode-se fazer, está se registrando virtualmente, não, digitalmente as atas, você não precisa nem ir no cartório, já fiz isso, então está funcionando, mas tem que analisar caso a caso, dar oportunidade para todos, para que não haja nulidade. E mesmo nas presenciais, como o doutor Marcelo bem frisou no artigo dele, mesmo nessas, se a pessoa se sentir não muito à vontade de comparecer lá, porque pode ser contaminada, ela pode alegar nulidade e está anulada porque ela não estava sentindo a vontade de estar presencialmente. E agora está proibida mesmo. Então tem que tomar os cuidados de praxe. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje o assunto é Panorama Econômico, Tributário e Legal pós-pandemia. Nossos convidados, Rodrigo Valejo Massaioli, especialista em Direito Empresarial e Tributário, e Horácio Proal Medeiros, diretor da OCB Condomínios e presidente do Ciabens. Rodrigo, muitas empresas devem entrar com pedido de recuperação judicial, com essa crise na economia. O que poderia ser feito para que tal processo fosse mais ágil, visando salvar as empresas e empregos? Olha, Roberto, a questão da recuperação, vamos colocá-la de uma maneira ampla, porque ela pode ser extrajudicial ou judicial. Se você conseguir concatenar, criar uma situação para ter uma recuperação extrajudicial, ela é muito mais ágil, ela é muito mais positiva, porque você reunindo os credores e conseguindo aprovar um plano de recuperação para a sua empresa, um plano de pagamentos com a carência diretamente com os credores, seria o ideal. Não é muito usual, acontece em alguns casos, mas não é sempre que se tem. O que mais recorre no dia a dia, no Poder Judiciário, é a RJ mesmo, que a gente chama de recuperação judicial. A recuperação judicial, na verdade, a gente fala em ser mais ágil, mas ela tem prazos que têm que ser cumpridos, tem ritualísticas processuais que têm que ser cumpridas. Então, você não consegue acelerar muito fugindo dessa questão do prazo. Agora, eu acho que o cerne principal da recuperação judicial, Roberto, é você ter um bom plano aprovado e, pelo menos, já conversado com os principais credores dessa possibilidade. Se não conversados, ter um plano que você possa cumprir, porque com a situação econômica atual, não adianta você implementar um plano, o juiz homologa o plano e você depois não cumpre. O que acontece? O juiz vai, um termo transformar, mas chama convolar a recuperação judicial em falência, que é a falência normal de quebra de qualquer empresa. Então, o ideal, quem pensa em fazer uma recuperação judicial tem que estar muito centrado e conseguir ter uma visão a médio e a longo prazo de que eu instituindo este plano de recuperação, eu vou conseguir cumpri-lo, eu vou conseguir honrar. Vou ter uma carência aí de 6 meses para organizar a casa, para preparar para isso? Sim. E o prazo para cumprimento final do plano de recuperação, que se for feito com sucesso, vai ser levantada a recuperação e vida que segue para a empresa. Caso contrário, ela vai ainda para um caminho mais drástico, que é a falência, e eventualmente até se investigar uma fraude falimentar se você induzir o juiz a erro na sua recuperação judicial. Essa recuperação judicial deve ser possível para qualquer tipo de empresa. Para um restaurante, por exemplo, é possível para uma loja de roupas, por exemplo, ou não? Sim, para as pessoas jurídicas de direito privado, quase todas. O que se tem feito uma construção na jurisprudência muito curiosa
é com relação aos produtores rurais, né? Pessoas físicas ou empresas individuais que não estariam previstos na lei, mas por uma construção de ideal que exercem atividade empresarial, eles também poderiam ser abarcados. Qualquer um pode socorrer da recuperação judicial, mas é uma medida drástica, tem que estar preparado aí para a questão de cessação de crédito em bancos, os bancos ficam mais escorados e preocupados, exigências de garantias. Se você tem contratos em curso com garantias, esses contratos vão estar ainda presos, essas suas garantias não são liberadas, podem ser liberadas só em juízo, mas aí você precisa da anuência do administrador judicial, do Ministério Público e do juiz do feito. Então, é um caminho também não é uma tábua de salvação corriqueira. Ela existe, mas tem que ser usada com muita propriedade. Horácio, a OCB, a sua empresa, é uma das empresas com maior número de condomínios, né? Tem uma carteira enorme. Você mesmo falou que a inadimplência está em torno de 12% a 15%, né? Mas que ações os condomínios vêm tomando para minimizar o efeito dessa queda de arrecadação? Então, alguns gestores, né, síndicos ou síndicos profissionais, têm procurado tomar medidas para diminuir as despesas do condomínio, né? Então, estão renegociando o contrato, estão renegociando honorários de prestadores de serviço, então, em alguns casos, foram poucos, é bem da verdade, se utilizaram daquele decreto que permitia a redução e suspensão do trabalho, mantendo o emprego. Alguns, infelizmente, demitiram funcionários, então estão enxugando para que as pessoas possam ter condições de arcar com este compromisso do condomínio. Então, não foram muitos, a bem da verdade, o critério de suspensão, né, temporária do trabalho, né, ou até diminuição da jornada, foram poucos, mas foram homologados pelo sindicato. E nem precisaria ser homologado, mas mesmo assim buscou-se o sindicato para isso. E esses outros casos de renegociação de honorários, de prestadores de serviço, de elevadores, enfim, a maioria estão sendo negociados, e economia. Economia no modo geral, luz, água, enfim. É mesmo limpeza, né? Porque se utilizam menos as áreas comuns do prédio, Isso. Então menos cloro na piscina, menos equipamentos, limpeza de equipamentos de academia, etc, né? Muito Perfeito. bom. Rodrigo, tem alguma legislação que protege o inadimplente hoje, nesse período? Por exemplo, o inadimplente de aluguel, comercial, residencial, etc. Com relação ao despejo, né? Despejo, né? A questão de locação. Essa lei que acabou de ser convertida, a 14.010/2020, que é justamente que o Horácio fez menção com muita propriedade com relação à prorrogação dos mandatos e condomínio, ela também versa sobre locação, sobre crédito bancário e outras situações do dia a dia. Questão prescricional também é bem importante, de prazos e etc. Hoje, para o inadimplente, na questão de locação, o melhor caminho é a negociação, é a conversação, sem sombra de dúvida, tá? Aquele que se socorre imediatamente do judiciário está afadado aí a ter talvez um comportamento não tão simpático do Poder Judiciário com a sua pretensão. As locações comerciais, salvo o melhor juízo, acho que elas estão preservadas até 30 de outubro, tá? Eventuais inadimplências, não vai ser permitido o despejo. Agora, uma situação que é bem peculiar e que poucas pessoas atentaram é que nessa lei 14.010, a locação residencial foi vetada a possibilidade de não despejar. Então, você está podendo despejar. Inclusive, na sexta-feira passada, a segunda Câmara de Direito Privado de São Paulo analisou uma situação idêntica a essa e falou, olha, essa locação residencial que você está alegando que não pode despejar, na verdade pode, porque essa lei nova, ela não previu, ela foi vetada a parte da locação. Então, o despejo estaria autorizado. Então, numa situação como essa, em que o inquilino fala, poxa, mas o meu trabalho, eu não posso produzir, eu não posso pagar o aluguel. Mas ele não pode esquecer que na outra ponta tem locadores que vivem disso, então precisam dessa receita. E nesse equilíbrio todo, o judiciário, inclusive nas questões de concessão de descontos nos aluguéis, tem sido agora mais rígidos do que no começo da pandemia. Isso vale, logicamente, também para quem assumiu algum compromisso, um pagamento de uma parcela de apartamento, fica 3, 4, 5 meses sem pagar. E pior que tem alguns casos que ficam sem pagar as prestações do apartamento, ficam morando, né? E não pagam condomínio, não pagam o IPTU, não pagam nada. Então, continua mesmo, o rito continua o mesmo. Processo, despejo, com aquela morosidade de 2, 3 anos, mas continua a mesma coisa. Sim, vai ter um pouco mais só de tolerância com relação ao judiciário por conta da pandemia. Nas questões residenciais, muitas vezes tem uma questão humanitária, uma pessoa de muita idade que talvez não consiga um outro imóvel, consiga visitar, consiga fazer uma mudança,
Mas agora, eu acredito que já quando já estivermos naquela bandeira amarela da questão da quarentena, já vai ser viável e essa desculpa de não conseguir o trimóvel vai cair por terra. É isso aí. Vamos para o nosso intervalo, logo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Construbusiness. Hoje o assunto é panorama econômico, tributário e legal pós-pandemia. Nossos convidados, Rodrigo Valejo Marçaioli, especialista em direito empresarial e tributário, e Horácio Prol Medeiros, diretor da OCB Condomínios e presidente do Ciabens. Horácio e Rodrigo, os dois são advogados, como já foi falado anteriormente. Vocês imaginam que os contratos futuros terão alguma cláusula prevendo pandemia, epidemia, esses casos que nós estamos acontecendo? Só para eu mesmo, na nossa empresa, nós inserimos essa cláusula, eu não sei nem se é válido, no caso de entrega de obra nos 180 dias, mas foi incluída já essa cláusula. Eu acredito que também em outros contratos, né, Horácio? Então, eu vejo assim, eu acho que principalmente nos contratos de seguros, com certeza, né, já tem outros, mas pandemia não se colocava, vai se colocar, obviamente. Eu acho que todo contrato, né, e ele é bilateral, né, se você pode incluir essa cláusula, até como uma proteção para os dois lados, não visando a proteção só de um lado, para os dois, porque na outra ponta a pessoa pode perder o emprego, na outra o empresário pode também deixar de receber. Então eu acredito que bem elaborado, aí o Rodrigo talvez vá poder falar com mais propriedade esse direito comercial e direito de contrato, como é que vai se elaborar, se é permitido, se não pode. Nos de seguro eu tenho certeza absoluta, porque o que aconteceu, o que está acontecendo, para não falar a palavra surreal, que não é surreal que está acontecendo, é que, na verdade, pegou todo o mundo, não é nem o Brasil, todo de calça curta, né, de surpresa. Então, isso mexeu com toda a economia mundial. Então, eu acredito, sim, que vai poder, eu como advogado, incluiria, como você mesmo já citou, em contratos, para haver uma proteção para ambas as partes, não só pensando de um lado, né? Então, agora, como isso vai ser conduzido, quais são as cláusulas, o que você vai colocar que a pandemia pode te propiciar, aí eu acho que o Rodrigo pode responder com mais propriedade. Bom, eu acho que quem vai regular mesmo, Horácio, eu vou na mesma linha de você, quem vai regular o mercado contratual vai ser primeiro de seguros. O mercado securitário vai começar a dar os parâmetros, os limites aonde vai poder atuar a questão contratual. Lógico que essas disposições, tanto a disposição anterior à pandemia, de exclusão em caso de pandemia, na verdade não há nenhum excesso em você transportar para que a pandemia seja um caso previsto em contrato, gerando consequências com relação a ele. Não de exclusão de responsabilidade, mas de minoração de danos, né? No caso, por exemplo, que o Roberto colocou, no prazo de 180 dias para entrega, você tem que ter algo a mais, você tem que ter uma previsão para um gatilho de uma situação que é imponderável, que você não controla. Você vai dizer, o vírus, vou colocar a pandemia então de 180, fica prorrogado por 30 dias. Não, não pode, porque o Roberto, como consultor, não tem o controle da cura de uma determinada doença. Já estamos falando em um ano e meio para uma vacina. Então, a cláusula tem que ter a possibilidade, e muitos vão querer discutir, vai dizer que a cláusula é potestativa, ou seja, fica ao direito de uma das partes colocar o que ela quer, mas não é bem assim. Porque fatos em que você não tem controle, não tem previsibilidade, você não pode expor. Você pode colocar a situação como possível de ocorrer. Agora, como lidar? Só caso a caso, no dia real. Como você falou, o que era surreal hoje é real, então você vai ter que analisar. Então, essa previsão em contrato, elas vão ser bem-vindas, vão gerar mais segurança, vão dar mais transparência e vão, muitas vezes, honrar o princípio da boa-fé objetiva que a gente procura muito nos contratos. É isso que nós estamos falando na construção civil, no mercado imobiliário. Agora imagine também as empresas, as fábricas, as indústrias que se comprometeram a entregar determinado produto e as fábricas estão paradas, porque não podem trabalhar. Então, aquele prazo que ele tem também para entregar determinado produto, ele ficou postergado aí para 3, 4 meses e ele também não vai poder pagar por essa conta porque não dependeu dele, né? Então, eu acho que é um momento complicado, muito amplo a ser discutido nos próximos anos, vou dizer mesmo, porque essa pandemia, vem a segunda onda, vem a terceira, vamos ficar aí mais um ano e meio com essa pandemia aí, infelizmente, né?
Rodrigo, com o número de desempregados só aumentando, flexibilizar as relações trabalhistas poderia ser alguma solução? Olha, eu sou uma pessoa de direita, sou capitalista ao excesso. Para mim, quanto menos estatizar, menos tiver intervenção do Estado, melhor. Esse é um conceito que eu tenho. E eu acho que a flexibilização ela é sempre bem-vinda. Tá? O Brasil já teve uma carga social muito grande e essa carga social gera um déficit tributário enorme, eu digo na questão trabalhista e na previdenciária, que eu acho que já deu. O Brasil, na contramão do mundo, existe um protecionismo excessivo à questão trabalhista. Eu acho que agora tem que flexibilizar. Está certo que essa flexibilização passa por também uma conscientização maior do empregador. Não é só jogar a culpa no empregado ou na Justiça do Trabalho, mas o empregador tem desse nível de conscientização. Com uma carga tributária menor, tem uma livre negociação, uma certa autonomia muito mais ágil e muito mais concreta junto aos seus empregados. Então, na minha ótica, a flexibilização é bem-vinda e necessária. Muito bom. Horácio, com relação à nossa região, né, qual a lição de casa que fica para todos nós, o que nós teremos que fazer para sair dessa crise, né, em relação a trabalho, a consumo na região? O que você prevê para o nosso futuro próximo? É o que eu falei já no início, né? Na verdade, isso é tudo novo. Isso é falar que a gente já sabe o que vai fazer, ninguém sabe. Mas é o que eu falei, nós temos que nos reinventar, nós temos que ser criativos, né? Principalmente os empresários, né? E buscar coisas novas. Eu tenho dado como exemplo, por exemplo, uma moça que perdeu o emprego, estava desesperada, mas ela sabia fazer máscara. Ela começou a ganhar mais vendendo máscara do que o trabalho que ela tinha. Então, isso é se reinventar. Isso é aproveitar uma oportunidade que surgiu num problema. Então, as pessoas não têm que se desesperar, né? Eu sou jogador de xadrez. A gente, quando joga xadrez, a gente fala que não existe uma posição desesperadora, e sim pessoas que se desesperam diante de uma posição que não é boa. Calma e procura um lance que você vai achar. Na vida é a mesma coisa, não adianta se desesperar. Tem que ter calma, sei que é difícil, né? Fala que ter calma parece nesse momento tão difícil, mas se a pessoa pensar, ela vai se reinventar, ela vai ser criativa, ela vai encontrar uma saída, porque, nós já passamos no século VI pela peste negra, agora no século XX passamos pela gripe espanhola que matou, passamos por 2 guerras e o mundo continuou, o mundo está aí. E nós vamos continuar, nós vamos sobreviver. Então, eu acho sim que as pessoas têm que manter a calma, eu sei que é difícil, há um movimento, um desespero, mas se a pessoa tiver calma, as coisas vão se ajustar, vão se ajeitar. Falando um pouco mais, eu também acho que o governo, eu tenho escutado o presidente Bolsonaro falar que não vai poder mais dar o dinheiro. Eu penso diferente, eu acho que tem que, como nos Estados Unidos e na Europa, dar o dinheiro. Por que dar o dinheiro? Porque todo movimento de dinheiro na economia, 43% volta para o governo. Então, na verdade, ele não está dando 100, ele já está dando 57%. Então, ele movimenta a economia que vai voltar para ele, e isso vai gerar outras coisas. Então, eu não deixaria de dar o dinheiro, porque isso evita uma convulsão social, esse pessoal passando fome, esse pessoal vai movimentar a economia com esse dinheiro, tem gente guardando esse dinheiro na poupança, a poupança aumentou nesses últimos meses, então eu penso que o governo sim deveria colocar mais dinheiro na economia. Muito bom. Felizmente estamos chegando ao final do nosso programa. Quero muito agradecer o Rodrigo Massaioli e o Horácio Promedeiros, agradecer ao nosso telespectador pela audiência, dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Abraço, até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento: Ingeplus Construtora e Incorporadora.